Olá! No nosso vídeo de hoje vamos aprender a fazer um trabalho completo. Hoje a gente vai ver como fazer um lettering inteiro para emoldurar. Eu sou Carol Negen, calígrafa, esse é o projeto Sua Letra, Sua Marca. E nesses vídeos de trabalhos completos a gente vê algumas especificidades para cada tipo de trabalho, porque fazer um lettering também depende muito do objetivo desse lettering. Quando a gente vai colocar num quadro, tem alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção. Primeira coisa quando a gente vai fazer um lettering num quadro é saber o tamanho da nossa arte. Então, a minha moldura tem aqui 23 por 28, ok? Mas esse não vai ser o tamanho da minha arte. O tamanho da arte é aqui onde aparece no vidrinho. Como é que eu faço para medir isso? Posso medir por aqui, que é um pouco mais difícil com a régua. É legal ter uma fita métrica mais fininha para entrar aqui, mas tem um outro jeito que facilita as coisas. Então, deixa eu te mostrar. Eu vou virar aqui. No caso, a minha tinha um apoio aqui para servir como porta-retrato, mas como eu gosto de usá-la pendurada, então eu tirei e deixei sem esse pedacinho, ok? Agora, para tirar daqui, ela tá enfiadinha, eu vou usar a própria régua. Deixa eu ver aonde é que dá para levantar, peraí. Aqui tá mais soltinho. Ai. Pronto. Ó, ela fica travada aqui atrás. A gente desmonta a moldura. E aí tem um vidro. E aí tem a parte da moldura em si. O tamanho do papel que a gente vai usar é o tamanho do vidro, certo? Que vai encaixar bem certinho aqui nas abinhas internas da nossa moldura. Então, uma das formas de saber o tamanho do papel que você vai usar quando for fazer um quadro, um lettering para emoldurar, é medindo o vidro, que nesse caso tem 18 por 23,2. É importante fazer uma medida bem precisa. Tem 18,1. Então, eu já vou aqui fazer uma anotação que o papel vai ter 18,1 de largura por 23,2 de altura. Eu posso, tanto é importante colocar isso aqui e lembrar que eu posso fazer um lettering tanto na vertical quanto na horizontal. Então, vai depender da arte que eu vou querer para fazer ele deitadinho ou em pé. Agora, esse é o tamanho do meu papel, mas é o tamanho da minha arte? Não, é muito importante ter esse cuidado. Olha só, eu encaixo o vidro aqui na moldura, percebe que tem um espaço aqui, ó, pretinho, ocupando o vidro, a borda do vidro. Se você fizer a arte no tamanho do papel, essa borda aqui vai comer a sua arte e ela não vai aparecer aqui. Então, o tamanho limite da arte é dentro, é a borda interna aqui, é esse retângulo mais interno da moldura e não do vidro. Então, a gente precisa dessa medida aqui exata. 16,1, e aí por trás a gente consegue medir com a régua normal. 16,1 por 21,1.
Então, aqui, eu vou colocar o tamanho da arte. 16,1 por 21,1. Altura, largura. Nesse caso, porque eu vou fazer vertical. Certo? Carol, esse é o tamanho total do que vai aparecer na minha arte? Também não. Vamos pensar aqui por que agora. Se eu montar aqui de novo a minha moldura e colocar virada aqui, a medida que a gente fez é o que aparece aqui dentro desse retângulo da moldura. Se eu fizer todo o trabalho encostando aqui, ele vai ficar sufocado, vamos dizer assim. Então, a gente tem que colocar uma margem, que é o que a gente chama de respiro. Mas na hora que a gente for colocar isso no papel, eu vou falar de novo direitinho para você entender o que é esse respiro e ver na prática para entender, tá certo? O importante agora é saber que essas medidas precisam estar bem anotadas. Então, primeiro a gente vai cuidar agora do papel que a gente vai usar aqui na moldura, ok? Então, eu vou pegar aqui o meu papel. Muitas pessoas me perguntam, Carol, qual é o papel que você usa? Depende muito da arte que eu vou fazer, certo? Você vai usar o papel que você tiver, o papel da sua preferência, mas para vocês saberem, nesse caso aqui, eu tô usando um Rives, que aqui no meu mostruário tá aqui, ó. Um Rives, ok? Deixa eu achar ele igual, tá aqui, ó. É esse aqui, tá vendo? Que é um Rives Design. Aqui. Ice White, que tem essa textura fininha aqui, como se fosse de umas bolinhas. Eu não sei se no vídeo dá pra ver, porque ela é bem delicada, tá? 250 gramas, que é um papel mais espesso. Como ele vai precisar de uma durabilidade maior, porque ele vai ficar num quadro e tal, então eu tô usando um papel mais especial e mais grosso. Logicamente, como dá pra ver aqui, tá bem maior do que o que a gente vai precisar. Então, a gente vai precisar cortar esse papel do tamanho da arte que a gente precisa. E eu vou te mostrar como fazer isso, ok? Então, vou para a mesa de vidro agora, para poder usar o estilete. Prontinho. Vocês vão me desculpar um pouquinho do reflexo aqui da luz, porque no vidro não tem como, tá? Mas pra gente trabalhar com estilete, precisa ser vidro ou alguma superfície que você possa passar o estilete em cima e que não estrague. Então, quando eu vou usar o estilete, eu faço nesse vidro aqui, tá ok? Lembra como eu falei que a gente faz para calcular o tamanho do papel da arte? O tamanho do papel é o mesmo tamanho do vidro da moldura, que no caso aqui eu tinha anotado, tem 18,1 por 23,2. Então, das duas, uma. Se a sua moldura não tem um vidro, você pode pegar a sua régua, fazer essa medida do vidro, no caso 18,1 por 23,2, e cortar. E aí você vai precisar de uma régua de metal, porque a régua plástica, quando você passa o estilete, pode cortar a régua também. Então, o ideal, se você puder e tiver, é usar uma régua de metal, ok? Mas, se a sua moldura tem vidro, tem um jeito mais fácil. Você simplesmente coloca o vidro em cima do seu papel. E aí eu gosto de usar já os cantinhos que já estão retos, para precisar cortar só dois lados, porque se eu colocar no meio do papel, eu vou ter que cortar dos 4 lados. Então eu coloco aqui, já pego o meu estilete, e vou cortar usando o vidro
bem seguro, tá? Tem que estar bem firme aqui para ele não escorregar. Como molde do tamanho. Aí não tem como errar, porque é exatamente a medida. Ok? Ai. Cuidado que se o vidro for muito fininho, o estilete raspa e pode tirar um pozinho do vidro também, viu? Pronto. Então, agora eu já tenho o meu papel exatamente do tamanho que precisa para caber na minha moldura. Aqui estou eu já com o meu papel na medida certa. Vamos conferir para ver se isso dá certo mesmo? Então, pegando aqui a minha moldura, eu viro ela de cabeça para baixo. Coloco o vidro aonde ele vai estar. Por trás, coloco o papel que eu cortei. E por trás, coloco aqui a tampa da minha moldura, do meu quadro. Não vou apertar, porque senão vai travar de novo e vai ficar ruim de tirar. E aqui está. Ó, perfeito. Não aparece nadinha nas bordas. É assim que eu preciso do meu papel. Então, confere. Certo? Agora, vamos começar a trabalhar no rascunho do nosso lettering para vir para esse quadro. Carol, como é que eu faço para saber, para calcular a moldura que eu deixo num lettering quando eu vou colocar num quadro? Então, olhando aqui as nossas medidas, o papel já está cortado do tamanho certo. A arte, que é o que vai aparecer pelo vidro, tem 16,1 por 21,1. Então, é isso que eu vou marcar agora no meu papel, só para saber aonde é que a arte vai aparecer. Eu preciso desenhar isso com a régua? Não. Como é que eu posso fazer? Eu pego a minha moldura, coloco o papel exatamente aonde ele vai se encaixar. Deixa eu colocar do lado avesso para ficar certinho. Pronto. Coloco aqui do avesso aonde ele vai encaixar, viro exatamente no lugar que ele vai ficar, faço uma marquinha aqui, ó, de leve, só nos cantinhos da minha moldura. Pronto. Aqui eu já sei qual é a parte do papel que vai aparecer. Ele tá um pouquinho para baixo. Dito isso, eu sei que eu não posso trabalhar na minha arte logo a seguir desse traço. Por quê? Porque senão vai ficar uma arte, como eu chamo, sufocada, totalmente grudada na margem do quadro. E o que eu preciso é deixar o trabalho respirar, ok? Então, para saber calcular a margem exata do meu trabalho, eu vou muito de levinho aqui unir esses pontinhos para saber o que vai ficar aparecendo no vidro. Por que de levinho, Carol? Porque a gente vai apagar para não correr o risco de jeito nenhum de aparecer um traço de lápis da margem pela nossa arte, que não fica legal, certo? Então, só para a gente ter a ideia de onde a gente vai trabalhar. Ok? Pronto. Então, aqui eu já sei que é tudo que vai aparecer no vidro do meu quadro. Tá o total aqui, que é a medida, vamos chamar, da tela, tá? Agora eu preciso fazer uma outra margem, que é a margem interna, que vai dar um espaço
que é o que nós chamamos de respiro, para a arte começar antes de bater aqui na borda, para não ficar com cara de espremido, com cara de que você fez a arte maior do que deveria e que ela não coube no papel, certo? Para essa moldura, a gente vai usar uma margem de 1 centímetro de cada lado, tá bem suficiente. Olhando aqui, existe uma medida certa, Carol, para essa margem? Não. Ok? Você vai usar o seu senso estético, depende da largura da margem, depende do tamanho da moldura, enfim. Eu tô olhando aqui e 1 centímetro tá legal. Então, eu vou marcar uns pontinhos e aqui tem que ser mais de leve ainda, porque isso já vai aparecer na minha arte. Então, eu preciso ter muito cuidado para poder apagar depois. Então, eu tô marcando aqui, ó, alguns pontinhos com 1 centímetro de distância da primeira margem que eu desenhei. E vou ligar esses pontinhos cuidando para que fique 1 centímetro de margem de todos os lados, bem igualzinho. Um centímetro. Aqui o pontinho. 1 centímetro. E 1 centímetro. Pronto, agora eu posso começar a rascunhar a minha arte dentro dessa moldura, dessa segunda moldura, dessa segunda margem que eu fiz aqui. Aqui é de fato o que vai aparecer. Essa que ficou em branco aqui de 1 centímetro, a gente não coloca nada para ficar de espaço entre a borda do quadro, da moldura do quadro e o nosso papel e a nossa arte, ok? Bom, para fazer uma arte definitiva que vai ficar num quadro, na parede ou uma encomenda para alguém, enfim, alguma coisa que não é um treino, mas é um trabalho que vai ser utilizado, o ideal é que a gente faça um rascunho. Então, eu vou pegar aqui um outro papel comum, para não correr o risco de estragar o meu papel especial. Já com a medida da margem que vai aparecer no meu trabalho, interna, bem certinha, e vou trabalhar com ela. Vou colocar aqui em cima a minha frase, que vai ser: para ser feliz, vírgula, apenas seja. Aí eu vou conversar um pouquinho com a minha frase para saber exatamente como eu vou distribuir essa frase pelo meu lettering, ok? Pela minha arte. Por que essa frase fala profundamente comigo? Pela felicidade, pelo feliz, que é uma palavra para mim muito importante, e o seja. O que essa frase representa para mim? Que eu preciso apenas ser quem eu sou para ser feliz. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu faço. Na verdade, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, as pessoas com quem eu me relaciono, eu só vou conseguir ser feliz se eu estiver sendo eu mesma. Então, o mais importante, mais até do que o feliz, é o seja. Então, as duas palavras que eu quero dar destaque aqui no meu lettering é o feliz e o seja. Então, eu vou colocar aqui, na primeira linha, para ser. Agora, como eu vou usar um efeito de aquarela, que a gente vai ver já já, eu vou colocar mais centralizado, eu não vou usar perto da margem, tá? Para ser.
Aí o feliz, que eu quero dar um destaque, eu coloco maior aqui embaixo. Feliz. O apenas, que tanto é uma palavra, vou colocar a vírgula, né? O apenas, tanto é uma palavra aqui de ligação, como tá indicando que é só o que eu preciso, eu vou fazer pequenininho. Apenas, vou usar uma letra bem despojada, que eu não tô fazendo nada rebuscado aqui. Carol, por que você tá escolhendo uma letra mais despojada? Porque a minha moldura é já bastante clássica, bastante rebuscada e eu quero fazer esse contraste, tá? Então, para ser feliz, apenas, e o seja, que é a outra palavra de destaque, vem grandão de novo. Seja. Ok. Aqui eu vou fazer os ajustes que eu preciso antes de passar esse rascunho para o meu papel definitivo. Então, se eu quiser fazer uma falsa caligrafia para já passar de forma definitiva para o outro papel, eu aproveito para fazer aqui e ver o espaço que isso vai tomar. Se eu tiver algum efeito ou algum desenho, eu já coloco aqui. No caso, eu não vou desenhar, eu vou fazer um trabalho com o fundo aquarelado. Então, não vai ter nenhum desenho, eu não preciso me preocupar com isso, em adequar aqui nas margens. Basta adequar a minha escrita. Para ser feliz, apenas seja. Então, eu tô vendo aqui o espaço que ocupou. O que eu tô observando? Ficou muito espaço em branco em cima, pouco espaço embaixo. Então, na hora de passar para o meu papel definitivo, eu vou subir um pouco essa escrita. No mais, tô respeitando a margem, tá ótimo. Não tá encostando. Tem uma margem a mais de propósito, além da margem interna, por causa do trabalho que eu vou fazer com a aquarela por trás, antes de fazer a minha escrita. Então, tá ok. As palavras feliz e seja ficaram em destaque como eu queria. Então, o meu rascunho tá pronto, só tomando o cuidado de ver qual é o espaço aqui que o meu texto exatamente está ocupando. Ó. E aí eu vou medir esse espaço aqui, para que essa distância de cima e de baixo fique a mesma na hora de eu passar para o meu rascunho, ou para o meu papel definitivo. Então, a medida de cima aqui tá dando 4 centímetros e a de baixo tá dando 1,5, certo? Dá 5,5 centímetros no total. Então, o certo vai ser 2,75. Então, 2,75 aqui, ó. A minha arte tem que começar com 2,75 em cima. E aí, ela vai ter esse mesmo espaço para baixo. Na hora que eu for colocar isso no meu papel definitivo, eu já deixo aqui essa marca. Para escrever desse mesmo tamanho, eu coloco 2,75 centímetros aqui, passo um tracinho muito leve, lembrando que ele vai ser apagado depois, e 2,75 centímetros embaixo, para ficar uniforme. Lembrando que esse aqui, olha só, é o espaço que a minha arte vai ocupar. Só que no meu rascunho ficou desproporcional o espaço e aqui no meu definitivo eu já fiz de forma proporcional, ele vai ficar bem centralizado. Mas antes de passar o texto para cá, eu vou fazer o trabalho com a aquarela. Posso passar bem de levinho, só para ter uma ideia de onde ele vai ficar? Posso. Então, vamos lá. Para ser... Aí eu vou deixar o meu aqui do lado, para poder passar bem igualzinho eu fiz.
para ser, e aí eu vou encostar nessa margem superior, que eu já sei que o espaço tá certo. Bem de levinho, porque isso é o que vai ser apagado. O feliz, grandão aqui no meio. A vírgula, apenas, menorzinho, naquela letra bem despojada. E o seja, que é a palavra que para mim é mais importante aqui. Grandão de novo. Embaixo e o ponto final. Então, já passei a frase bem de levinho aqui, mas antes de trabalhar nela, eu vou trabalhar no fundo aquarelado que eu quero fazer para essa arte, ok? Então, como eu vou usar um fundo antes de fazer o meu texto definitivo, um fundo aquarelado, eu peguei aqui a minha aguinha, o meu pincel e o meu estojo de pastilha. E eu vou fazer uma aquarela bem disforme, eu não quero nenhum tipo de desenho. Eu quero só uma corzinha no fundo, bem de leve. Certo? Como eu fiz o lápis bem de levinho, não vou precisar apagar antes. Mas se o seu traço no lápis ficar muito marcado, passa uma borrachinha bem de leve para deixar só o rumo assim da sua letra, tá? Para você se lembrar aonde estão as suas marcações. Certo? Assim, ó. Só uma sombrinha, para depois não ficar marca de lápis no seu quadro, ok? E a aquarela vai por cima mesmo da onde eu escrevi, que ela vai ser o fundo do que eu quero. Então, eu vou fazer bem sem forma. Lembrando que mesmo sem forma, eu tenho uma margem aqui para respeitar do que vai aparecer, para não ficar feio. Estou usando um amarelo bem neon aqui e agora eu já vou começar a misturar um pouquinho a cor. Quantidades diferentes de pigmento em cada parte desse fundo. Eu quero ele manchadinho, para ficar uma aparência bem casual, bem leve. E vou migrando de uma cor para outra. Para fazer um degradê aqui. Que tá indo do amarelo para esse salmão, porque são cores bem neon, bem vivas, que fica mais suave, claro, da hora que eu passo no papel, mas se vocês olharem no estojo, olha só, são bem elétricas as cores, e é assim que eu quero mesmo. Reforçar um pouquinho em alguns pontos para ela ficar mais viva.
e vou deixar secar e descansar aqui. Porque a gente não pode escrever em cima da aquarela enquanto ela tá molhada, que borra todo o trabalho. Ela tem que estar bem sequinha. Deixa eu reforçar um pouquinho o amarelo também. Lavar aqui o pincel, que o amarelo é o mais claro. E aí, se misturar nas outras cores, fica... Meu paninho aqui, gente. Se misturar nas outras cores, vai ficar com cara de sujo o amarelo. Então, o pincel tem que estar bem limpinho para trabalhar com a cor muito clara. Olha só a vida que dá essa cor neon. Deixa eu ver se colocando mais perto eu consigo mostrar para vocês. Olha só. Vou deixar essa manchinha aqui no meio, ok? Secando para poder começar a trabalhar então com o nosso texto. Bom, a minha aquarela aqui já secou. Se você fez uma aquarela e tá com pressa que ela seque para você poder trabalhar em cima, eu vou te dar uma dica. Você pode usar um secador de cabelo quente. Pode colocar tanto pela frente da aquarela como por trás do papel, que ele também fica úmido. E aí, rapidinho, você consegue secar a sua aquarela para poder trabalhar. Se não, só esperar um tempinho mesmo no vento, no tempo normal. Se você não estiver aí em época de chuva na sua cidade ou for um lugar muito úmido, não demora muito não, tá bom? E agora eu vou trabalhar na minha frase, que tá bem clarinha aqui embaixo da pintura. Eu vou usar o preto, porque eu já usei bastante cor no fundo. Então, eu quero deixar o texto todo em preto. Eu vou usar uma brush pen. Você pode fazer com a brush pen, se você não tiver ou não souber usar. Você pode fazer com uma canetinha hidrocor, com uma caneta comum e depois usar o efeito da falsa caligrafia, ok? Esse momento precisa de muita atenção, porque se errar agora, você perde a arte toda. Então, bem em cima da linha, com todo cuidado, com toda a atenção, para ser o feliz aqui que é maior. Se a aquarela tivesse molhada, conforme eu fosse passando aqui a brush, ela ia borrando todinho. Então, esse cuidado de deixar secar é bem importante, tá? A vírgula. O apenas eu não vou fazer com essa mesma brush, porque ela é uma koi de ponta média e ela vai ficar muito grossa. Como o apenas eu fiz bem pequenininho, bem fininho, numa letrinha despojada, eu vou usar aqui uma Pigma FB, que é da Sakura, que é uma pontinha bem pequenininha. Ela é brush também, mas tem uma pontinha bem pequenininha. Para fazer letras mais delicadas. Apenas. E o seja, que é grandão de novo. Então, eu volto para outra brush. E trabalho com ela a minha última palavra. Prontinho.
Agora é a hora da gente fazer um trabalho bem crítico para ver cada detalhe, como tá cada letra, ver se tem algum defeitinho. Todo o acabamento é feito nessa hora, o acabamento da letra. Então, mesmo tendo passado a caneta com todo cuidado, às vezes fica um tracinho ou outro que tem uma pequena falha, uma conexão de letra que pode ser melhorada. Então, nesse momento, a gente vai com todo cuidado, com todo o olho crítico, procurar tudo que pode ser corrigido para a letra ficar bem perfeitinha. Ok. Ótimo. Antes de continuar, eu vou então passar uma borracha para tirar agora todas as margens e qualquer linha de rascunho que possa ter ficado. Essa hora também precisa de cuidado, porque uma borracha passada com pressa, de qualquer jeito, sem ter cuidado, pode amassar o seu papel, seu trabalho já está pronto, lindo, e aí você perde só pela falta de cuidado na hora de apagar, certo? Então, muito cuidado aí na hora de apagar seu rascunho. Prontinho, todo apagado. Olha só como ficou lindo. Agora, eu quero fazer mais uma coisinha. De propósito, eu quero colocar uma margem pequena aqui, estreitinha, que vai ser cortada pelo texto, certo? Para que ela fique aparecendo mesmo. Então, eu vou pegar de novo aqui o meu lápis. E vou calcular quanto tem que ter essa margem para dar o efeito que eu quero. Então, eu vou fazê-la cortando um pedaço aqui de cima da letra, com 3 centímetros de distância aqui do começo. E aí, eu tenho que ter todo o cuidado para não passar por cima de nenhuma letra. E 3 centímetros daqui também. Dá para ver o tracinho aí? Vê se dá para enxergar. Tem um tracinho aqui bem em cima do para ser. Ok? De propósito, tá passando em cima da letra, você vai já ver o efeito que isso dá. Quantos centímetros tem de cima para baixo até a margem? 6,5. Então, eu vou medir de baixo para cima também 6,5. E fazer exatamente a mesma coisa. 3 centímetros aqui da margem e vou passando sem passar por cima de nenhuma letra.
ok? E na hora de eu ligar aqui na vertical, mesma coisa, eu passo o lápis e quando eu encontro um pedacinho de letra aqui, eu pulo, ok? Desse lado, mesma coisa, só que aqui no caso não vai ter nenhum pedacinho de letra, ela vai ficar inteira. Vamos aqui. Enquanto tá com lápis, gente, é a hora de corrigir qualquer coisa. Passou a caneta, já era. Então, olho crítico sempre na hora de arrumar qualquer risquinho, certo? Pronto. Agora eu vou passar uma caneta. Eu peguei aqui um marcador definitivo preto. Você pode usar qualquer canetinha hidrocor. Se você não quiser tão grossinha, pode usar uma fine line, a que você quiser, ok? Para marcar essa margem que eu criei aqui, pulando as letras. Aqui na lateral. O ponto final vai ficar na beiradinha da minha margem. E a pintura propositalmente para fora da margem. Ou como a gente chama em arte, sangrando. Ok? Eu fiz uma margenzinha apertada para dar essa ideia de que a letra tá saltando do espaço, que eu acho que fica muito bacana, mas não da margem verdadeira, não da moldura do meu quadro definitivo, tá? Mais algum risquinho de lápis que tenha sobrado, a gente apaga. Olha que coisa linda. Ó, ó. Dá pra ver o destaque das cores. O preto com neon, como fica lindo. Muito legal, né? Pronto. As palavras feliz e seja, eu ainda vou fazer uma gracinha, porque são as mais importantes pra mim nessa arte. Então, eu vou pegar uma canetinha branca de gel e vou fazer um filetinho de brilho. Bem de leve. Aqui do lado esquerdo. A canetinha de gel, deixa eu pegar um papelzinho aqui pra passar. Pronto. Ela às vezes fica com a pontinha seca, porque o gel endurece na ponta. Então é só você passar o dedo ou um paninho úmido e tirar essa casquinha que ela forma, ok? Essa é uma maneira que eu vou fazer aqui de dar um destaque para as palavras, além de estarem maiores, ganharem o primeiro lugar no olhar de quem olhar para minha arte. Feliz e o seja. Significado da frase é que pra gente ser feliz, a gente tem que ser a gente mesmo, sem personagens, né? Sem faz de conta.
brilho do lado esquerdo. E aí, quem já me ouviu ensinando sobre luz e sombra, sabe que se tem brilho de um lado, a sombra fica do outro, certo? Então, eu vou pegar uma fine linezinha. Essa daqui é 0,4. E vou de leve, muito fininho, paralela ao traço das duas palavras que eu coloquei brilho, fazer um tracinho fininho de sombra. Para terminar o destaque que eu quero dar para essas duas palavras. Muito cuidado para ficar bem paralelo. E agora no seja. Olha como vai ficando lindo quando vai tomando forma e ficando pronto, né, gente? Certo? Um último efeito que eu vou colocar aqui com a canetinha de gel branca são umas estrelinhas que mal dá pra ver, são bem suavezinhas, mas que dão um efeito de brilho. Então, aonde tem mais concentração de pigmento aqui na minha aquarela, elas vão aparecer mais. E uns pontinhos branquinhos aqui. Tem uma outra forma de fazer esse efeito de brilho, que é com uma escova de dente e tinta branca. E aí você passa o dedo na ponta das cerdas da escova de dente e espirra a tinta. Só que como eu já escrevi e não fiz esse efeito antes, se eu usar a escova de dente agora, eu vou salpicar de branco toda a minha letra. E eu não quero, eu quero só o fundo. Então, como eu deixei para depois, eu vou fazer bolinha por bolinha com a caneta e as estrelinhas. E assim eu consigo o meu efeito de brilho. Não sei se dá para ver os brilhinhos no vídeo, mas eles ficam a coisa mais linda. Super delicado. Tendo terminado a minha arte, o que é que falta? Quem já me conhece sabe, assinar. Todo artista tem que assinar a sua obra. Então, eu vou colocar aqui no cantinho direito, para baixo da moldura, a minha assinatura. E agora chegou a hora de emoldurar a nossa obra de arte e ver qual foi o efeito final, se depois de tanto cuidado, tantas medições e rascunho e tal, vai ficar bonito na obra final, certo? Encaixado na nossa moldura. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha moldura. Como eu tinha falado antes, coloco o vidro primeiro. Atrás do vidro, o meu papel. E atrás do meu papel, o fundo da moldura. Agora, eu vou apertar e dar um clique
para encaixar nos 4 cantos, fecha as abinhas, aqui também nos 4 cantinhos, e tchan, 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 tchan. Aham! Tá pronto o nosso quadro? Olha só, mesma distância em cima e embaixo. Ai, meu vidro tá amarelinho aqui. Mesma distância nas laterais, a arte bem centralizada e o quadro tá prontíssimo para ir para a parede e fazer o maior sucesso. Olha aí. Que coisa mais linda. Dá para ver? É porque o vidro reflete aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender. Quero saber se você vai tentar fazer um desse na sua casa, vai emoldurar um quadro com um lettering seu. Me escreve aqui depois nos comentários para me contar se deu certo e como ficou. E se você quiser mais alguma dica ou aprender alguma outra técnica ou algum outro trabalho, não esquece de colocar também nos comentários, porque eu tenho o maior prazer de gravar vídeo para vocês com as coisas que vocês me pedem, tá bom? Então é isso aí, um grande beijo, curte o vídeo, compartilha com quem você conhece que também gosta de caligrafia, de lettering, de arte, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo!